Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você estará assistindo a essa videoaula, mas eu quero desejar que todos e todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um módulo do nosso curso normal em sequência ao ensino médio do Instituto Geração da Hora, e dessa vez sobre o tema meio ambiente e qualidade de vida na perspectiva da educação ambiental. E teremos uma aula muito tranquila. Esse vídeo vai explicar um pouquinho de como será nosso trabalho, vai apresentar um pouquinho o nosso material didático, você vai estar recebendo por aí. É uma apostila resumida, mas não está disponibilizando para você os links para que você possa baixar em PDF, salvar no seu computador, salvar no seu laptop, deixar todo o material salvo e guardado aí, porque você sabe que a educação ambiental ela faz parte do currículo dos nossos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, né? São as etapas que compreendem a educação básica da nossa educação aqui no Brasil. Então, se você puder aí, já separou o seu cafezinho, o seu suco, a sua água. Eu vou aqui tomar um pouquinho também. Vamos lá, então. O nosso primeiro slide, eu queria que prestasse atenção de forma rápida aí, é uma tirinha de quadrinhos, né? Em que nós temos 3 personagens. E esses 3 personagens, eles observam o mesmo material. Ou seja, eles possuem o mesmo ângulo e a mesma visão. O primeiro contemplou, e o que é essa visão que eles estão tendo, que também nós estamos tendo? A visão de uma árvore. Numa floresta, num bosque, num parque, aqui no Parque do Mendanha, na Pedra Branca. Eles estão aí olhando uma árvore. E o primeiro personagem olhou e vislumbrou a construção de um lindo prédio, de um lindo arranha-céu. O outro já observou e pensou que daria uma linda cadeira. E o terceiro olhou, agradeceu pela sombra que aquela árvore iria proporcionar para ele. Percebam que cada um olhou, assimilou, acomodou o que viu, mas tiveram visões de desdobramentos diferentes. Isto porque nós somos seres individuais. E cada um de nós observa, vê, enxerga as coisas da forma que nos convém. É claro que aí, de repente, o primeiro quadro, nós tínhamos um empresário, dono de uma grande construtora. O segundo, um marceneiro, o dono de uma loja de móveis artesanais. E o terceiro ali, de repente, era você. Era seu filho, sua filha, que agradeceu pelaquela árvore. Eu não sei em qual desses personagens aí você poderia se enquadrar, se encaixar. Mas o que nós queríamos começar a conversar aqui hoje, dessa forma, desse bate-papo, dessa roda de conversa aqui, é como cada um de nós observa o meio ambiente. Ou melhor, o ambiente em que nós vivemos e aquilo que o ambiente que nós vivemos pode, como seres humanos, nos ofertar. E aí nós vamos lá na ciência, na biologia, pensar um pouquinho de cadeia alimentar, do que o ambiente em que vivemos pode nos oferecer, seja dos recursos hídricos, dos recursos naturais, dos seres vivos
das plantas, dos vegetais, dos animais, do que eles podem nos ofertar para a nossa sobrevivência. E sobrevivência aqui não pode ser entendida e muito menos compreendida apenas como a alimentação. É o tecido, né? É a tinta da caneta, é o papel da onde ele vem. Ou seja, todos esses mecanismos são oriundos desse ambiente que nós vivemos. E esse ambiente que nós vivemos é que vai transformar e dar condições para que a gente viva nesse mundo, nesse planeta chamado Terra. Então, eu queria que a gente continuasse esse bate-papo e que a gente pensasse na educação ambiental. E aí, tire um tempinho para você e pense o que é educação ambiental. Para que da educação ambiental? Quais os objetivos da educação ambiental? Qual é o meu papel como educador na educação ambiental, no processo de formação do educando? Pensou? Então, vamos começar então a discutir isso, mas a gente precisa entender que nunca se falou tanto em educação ambiental como atualmente. A grande relevância desta temática no contexto educacional, ela é uma consequência das políticas de impacto estimuladas no mundo. Quantos acordos e cooperações em congressos, em reuniões dos grandes líderes do Brasil e dos demais países assinam pactos para redução de gás carbônico no ambiente, para preservação do ambiente, para redução de extração disso ou daquilo outro, da preservação da Amazônia, das florestas, da nascente da água potável. Nós aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos um grande exemplo há alguns meses atrás da condição da água que chegou em nossas casas. A partir da poluição ambiental, depois a partir de produtos químicos adicionados na água que chega na nossa casa. Ou seja, tudo isso é fruto dessa política ambiental que nós vivemos. Então, a gente precisa contextualizar que a educação ambiental ela é um conjunto de conteúdos e práticas ambientais que orientam a resolução dos problemas que estão postos de forma concreta no ambiente em que a gente vive. E de que forma interdisciplinar, e aí já focando para a questão da educação ambiental, como ela pode e deve ser abordada. Ok? Essas são algumas questões. E como a gente pode contextualizar, eu quero trazer você também para reflexão, ainda no processo de formação como educador, mas sobretudo como cidadão. Como que a gente traz para a sala de aula, traz para o contexto da escola, e aí eu quero entender aqui junto com você que a educação ambiental ela precisa ser vista não só entre os muros da nossa escola, mas sobretudo no conceito mais amplo da comunidade escolar que ela está inserida. Da preservação da praça que nós tivermos, da horta comunitária que a gente vai ter, ou da horta na nossa escola, da preservação do patrimônio. Já percebeu que o cuidado que a gente deve ter com a carteira, com o quadro, com a impressora, com o computador? E quanto mais a gente usa, mais a gente destrói, mais recursos naturais precisam ser empreendidos para a construção da mesa
da carteira, da cadeira, do quadro, do papel para o próximo ano? Eu acho que essas são algumas questões que precisam nortear essa perspectiva da educação ambiental. E aqui ninguém vai sair expert em biologia, em meio ambiente, não, mas a gente se conscientizar, trazer à tona esse debate para nossas vidas, para nossa casa. Já percebeu quando a gente está no carro, na rua, na Ponte Rio-Niterói, na Avenida Brasil, na Dutra, as pessoas saem jogando tudo pela janela? É o copo, é a água que compram no engarrafamento, é o saquinho de pipoca, é o saquinho da pele, é o papel da bala que sai jogando na rua, é o chiclete que vai lá e cospe, é o chiclete que vai lá e põe debaixo da carteira, debaixo da cadeira, é a folha que vai saindo rasgando à torta e à direita. São essas questões que a gente precisa pensar. O desperdício da comida. Eu participei de um projeto de uma escola lá na Paraíba, em que eles fizeram o seguinte: na primeira semana, todos os alunos se serviram e colocaram 1, 2, 3 colheres de arroz, de feijão, de cuscuz, do que eles queriam colocar ali. Da carne, ou como a minha avó falava, da mistura. E depois eles tinham que colocar os restos de comida. E aí, a escola pesava ao final da merenda quantos quilos de desperdício teve naquele dia. E aí, a partir do momento em que eles visualizaram os baldes que eram colocados próximo à cozinha, e que eles tinham que colocar o prato, os talheres, o copo que eles tomaram o suco, eles começaram a perceber a quantidade de arroz, de feijão, de comida que eles desperdiçavam. E a partir daí, começou um processo de conscientização do desperdício da comida. E aí, do ponto de vista de que outras crianças e outros adolescentes poderiam ter acesso àquela comida que foi para o lixo. Então, perceber que a gente precisa colocar no nosso prato a quantidade de comida necessária para nossa satisfação já é um processo de conscientização ambiental. Porque são menos grãos de feijão, de arroz, de trigo, são menos vacas, menos frangos abatidos. E com isso, a preservação do meio ambiente, mas, sobretudo, a possibilidade de que outras pessoas que não tenham acesso àquela comida possam ter. Então,